Fala pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Na aula de hoje, eu vou discutir o referencial do centro de massa e sua relação com o referencial do laboratório para um sistema de duas partículas. Será apenas uma breve revisão para iniciarmos o sistema de duas partículas e o sistema de N partículas, né? Analisar a Lagrangiana para esses sistemas, conservação do momento linear, do momento angular e depois espalhamento, que faremos no último capítulo do livro. Então vamos lá. Essa aqui é minha nota de aula, né, que você vai encontrar lá no meu site. Aqui eu coloquei revisão sobre a coordenada do centro de massa para um sistema de duas partículas. Aqui eu tenho uma partícula de massa M1 e a outra partícula de massa M2. Aqui eu tenho dois referenciais. Tem um referencial aqui em vermelho, que é o referencial do centro de massa, que é o referencial do laboratório. O vermelho é o referencial do laboratório. E esse xizinho aqui, ó, tem um xizinho aqui, tem essa setinha falando, ó, referencial do centro de massa. Aqui eles são coincidentes, ou seja, são os mesmos referenciais, por enquanto. Eu vou definir o que é centro de massa aqui, achar qual a coordenada do centro de massa medida a partir do referencial do laboratório e depois, no final, eu vou deslocar o referencial do laboratório para uma posição qualquer no espaço e reobter essa coordenada, mas não mais usando a segunda e a terceira lei de Newton, e simplesmente um esboço vetorial. É apenas um exercício para adquirirmos um pouco mais de traquejo para seguirmos em frente. Então vamos lá. Inicialmente os referenciais são coincidentes, então vamos aqui definir o que é centro de massa. Centro de massa vai ser um local, né, hipotético onde se concentra toda a massa do sistema. E esse local hipotético ele se move como se toda a massa do sistema estivesse toda a força do sistema estivesse aplicada a esse ponto. Então, é um local hipotético onde toda a massa está concentrada e ele se move como se todas as forças estivessem aplicadas a esse ponto, né? Aqui, vamos definir o centro de massa como local geométrico onde se concentra toda a massa e onde se aplica todas as forças. Ele se move, rigorosamente falando, ele se move como se todas as forças estivessem aplicadas naquele ponto. Vamos aplicar a segunda lei de Newton para esse sistema de duas partículas. Então, massa vezes aceleração, eu tenho uma força possivelmente, eventualmente uma força externa que esteja aplicada à partícula de massa 1, mais a força em que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. Aplicando a segunda lei de Newton para a partícula de massa M2, nós temos massa vezes aceleração é igual a uma eventual força externa que esteja aplicada sobre essa partícula de massa M2, mais a força interna, que é a força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2. Agora nós vamos somar essas forças, somar essas equações, e vamos usar aqui a terceira lei de Newton, de uma forma chamada forma fraca, ou seja, essas forças elas devem ter o mesmo modo, mesma direção em sentidos opostos, mas não precisa estar na linha que liga as partículas. Pode ser desse tipo aqui, por exemplo. Né? Uma está apontando para cá, né? Ou seja, não está na linha que une as partículas. Então, isso aqui não exigir
que a força esteja na linha, é chamada de forma fraca. Se eu exigir que, além de ter o mesmo modo, mesma direção em sentidos opostos, mais do que isso, tem que estar na linha que une as partículas, é chamado de forma forte da terceira lei de Newton. Nós não vamos precisar da forma forte, só da forma fraca. Aí nisso que eu somo, essas forças aqui se cancelam. Repare bem, note bem, cuidado. As forças, o par ação e reação, ele nunca se cancela, porque ele é aplicado a corpos diferentes. Mas em um sistema de partículas, onde eu estou imaginando um local hipotético, eu somo todas as forças, ok? Eu deposito todas as forças ali. E até mesmo esses pares ação e reação, eles se cancelam. Né? Só um minutinho. Vamos prosseguir. Bem, podemos manipular essa equação aqui, ó, definindo aqui mzão como a massa de todo o sistema. Eu vou multiplicar por mzão e dividir por mzão. Aí com isso eu consigo obter o meu objetivo, que era definir um local hipotético onde eu pudesse concentrar toda a massa. E com isso eu consigo. E aí sim aparece essa definição, que é justamente a coordenada do centro de massa, já que fazer isso daqui nós definimos o que era a coordenada do centro, o que era o centro de massa do sistema, um local onde concentra toda a massa. Então eu tenho massa vezes a derivada segunda dessa posição é igual ao somatório das forças externas. Ou seja, quem é esse ponto? Esse ponto é o local que eu defini, chamado de centro de massa. Então isso aqui é a coordenada do centro de massa para um sistema de duas partículas, medido a partir do referencial do laboratório, que foi esse daqui. Só que aqui o referencial do laboratório e o referencial do centro de massa são coincidentes. Então significa que se eu medir o Rzão a partir daqui, ele está na origem, então ele é nulo. Então isso aqui me leva que M1 R1 tem que ser igual a menos M2 R2. Não é? Agora vamos generalizar. Vamos tirar o referencial do laboratório de cima do referencial do centro de massa. Vamos colocá-lo numa posição arbitrária do espaço. Quando eu faço isso, R1, que localizava a partícula 1, R2, agora, né, eu sou obrigado a definir novas duas coordenadas. Agora eu sou obrigado a definir R1' e R2'. Quem são R1? Quem são Rzão? Vamos ver aqui. Ó. R1 é a localização da partícula 1 medido no referencial do laboratório. R2, localização da partícula 2, medido no laboratório. Rzão, localização do centro de massa, medido a partir do laboratório. R1', localização da partícula 1, medido a partir do centro de massa. R2', localização da partícula 2, medido a partir do centro de massa. E quem é esse R aqui? Esse R é a localização da partícula 1, medido em relação à partícula 2. Isso aqui vai ser útil porque energias potenciais, em gerais, dependem da diferença, da distância entre essas duas partículas. Né? Então, isso aqui vai ser bastante útil. Sem contar também que, quando tratarmos do espalhamento, esse R aqui, né, a partícula M2, no referencial do laboratório, pode ser colocada em repouso. E aí essa coordenada aqui vai medir a velocidade, né, a posição da partícula 1 em relação a outra partícula que está parada. Então nós vamos ver que isso aqui vai ser bastante útil para o desenvolvimento dos problemas de espalhamento. Então vamos aqui, ó, vetorialmente como que fica. Aqui o R sai da origem e vai até a extremidade. O R1 está com sentido virado, então tem que botar menos R1'. Então R fica R1 menos R1'. Também R aqui, ó, sai da origem. Aqui, ó, o R2 está aqui. R sai da origem, vai até a extremidade. R2' tem que colocar menos R2'. E aí fechou. E aí eu tenho R definido dessa maneira. Rzão. Esse Rzinho, né, olha só, ele é R1. E aí eu coloco menos R2'. Né, e aí eu tenho R aqui. Como também eu posso pegar aqui, ó, batendo aqui com a extremidade de R1. Então eu inverto aqui
o R2, botando menos R2, e aí também outra definição do R. Agora, olha só, isso aqui só não define esse esboço vetorial. Por que não? Olha bem, quando R era igual a zero, MR1 era igual a menos R2. Menos M2R2. Ou seja, está falando aqui que R1 e R2 são paralelos. Mas isso era quando R era igual a zero. Aqui, ó. Quando R era igual a zero, R1 é igual a M1R. M1R1 era igual a menos R2, R2. R1 e R2 são paralelos. Agora não. Olha só, R1 está aqui, R2 está aqui. Quem é paralelo sempre R1' e R2'. E a gente se enganou porque os referenciais eram coincidentes, né? Mas a generalização para isso daqui é simplesmente trocar R1 com R1' e R2 por R2'. Claro, porque quando R é zero, R1 era igual a R1'. Okay? E essa definição é geral. Então, mesmo que eu coloque para zero, e depois isso aqui eu simplesmente coloco R igual a zero, troco nessa expressão aqui R1 por R1', e depois essa expressão se mantém, inclusive, para R diferente de zero. Okay? Então, agora a relação geral é essa. Então, agora sim, isso aqui, essas relações vetoriais com mais isso daqui, aí sim define isso daqui. Ó. Se eu usar simplesmente essas relações aqui, ó, eu poderia ter isso daqui, esse esboço. Tá? Então, veja bem. Aqui, eu poderia ter isso. Se eu tiver simplesmente isso. Mas quando eu coloco isso aqui na jogada, aí já era. Né? Isso aqui fica travado. E agora, nós vamos isolar R1' aqui. Isolando R1'. Aqui isolei R1'. Vou pegar essa equação aqui, vou multiplicar por M1. Vou pegar essa outra equação aqui e multiplicar por M2. E depois vou somá-las. Então, olha só, M1R, M1R', tá? M1R1', vou pegar R1', vou substituir aqui. Aqui M1 vai matar com M1, então vai sobrar só M2, menos com menos, mais, tá aqui. A equação de baixo eu vou multiplicar por M2, M2 é tá aqui, e agora eu vou somar, então esse termo aqui vai cancelar com esse, e aí mais uma vez eu restauro a definição de R. É claro, a definição de R aqui, ela não dependia se o referencial do laboratório estava ou não sobre o centro de massa. A definição de R foi fruto da segunda lei de Newton e da terceira lei de Newton na forma fraca. Né? Aqui já expliquei. Aqui é só para... vamos passar... Então aqui, o objetivo foi atingido. Nós obtivemos a coordenada do centro de massa, né? Fizemos um pequeno exercício, passamos a reobtê-la, definimos a coordenada do laboratório sobre o referencial do centro de massa, obtivemos o valor, obtivemos a definição de coordenada do centro de massa usando a segunda e a terceira lei de Newton na forma fraca. Depois, passamos para um exercício vetorial, peguei a coordenada, o referencial do centro de massa e coloquei numa posição qualquer do espaço, né? E reobtive simplesmente usando a álgebra, né? A álgebra aqui, vetorial. Obtive novamente, ou seja, simplesmente escrever isso daqui e usar essa relação, né? Escreve isso e usa essa relação, você está querendo dizer isso. É isso que você está dizendo. Né? Você nem precisa colocar mais novamente como imposição. Se você escreveu isso, né? Isso trava, né? E você traz isso daqui, que está ligado a essa média ponderada, que está ligada à definição do centro de massa, né? Dizendo que os vetores R1 e R1' e R2' são paralelos, e o R localiza, né? Na realidade, ele é fruto de uma média ponderada, e essa relação aqui, ó, trava isso, e diz exatamente qual é a localização do centro de massa no espaço. Bem, vamos passar aqui para
para isso daqui, só para poder mostrar. Esse x aí que está aí, ele é o centro de massa do sistema. Aqui eu tenho uma partícula, duas partículas, uma partícula 1 e uma partícula 2. Eu coloquei a partícula 2 em repouso. Né? E aí eu mando a partícula 1 encontrar a partícula 2. Olha bem, o referencial do centro de massa, ele vai mudando, ele vai mudando, ele vai mudando, ele vai mudando. Então isso daí pode ser... Aí agora tem dois pontos de vista, porque existem dois referenciais. A enxergar esse movimento agora, ele passa a ser descrito sobre dois pontos de vista. Existe um ponto de vista em que a partícula 2 está parada, né, o referencial do centro de massa está se movendo, né, a partícula 1 também está se movendo. E existe um outro ponto de vista, que o referencial do centro de massa está em repouso, e quem vai de encontro ao referencial do centro de massa é a partícula 2. Né? Aqui não foi contemplado, né? Mas se você pensar em velocidade relativa, você coloca o x em repouso e pensa que é o 2 que está indo de encontro ao x, que é o referencial do centro de massa. Ok, pessoal? Então é isso daí, pessoal. Até o próximo vídeo.